Meus irmãos, graça e paz. Como é que o som está chegando aí, meus irmãos? Tá bem? Eu, às vezes, me pego falando assim um pouco alto, sabe? E aí, tentar ser mais paciente para a gente poder ter uma qualidade aqui de transmissão da mensagem, da nossa voz. Mas parece assim um jargão comum de quem vai pregar, não é? Mas assim, de fato, eu me enchi de expectativa, de uma alegria, de uma satisfação em poder estar aqui com os irmãos. Enquanto a gente preparava as mensagens, criávamos, né, uma expectativa de como isso poderia abençoar a vida dos irmãos. Então, nossa gratidão por esse tempo aqui com vocês. Louvar a Deus pela vida do pastor Gamaliel, de Talita, de Radassa, que nos acolhem. Louvar a Deus pela vida dessa igreja, louvar a Deus pela vida de Rebeca, que juntamente com esse batalhão de gente vestido de cinza, está fazendo aí a diferença nessa igreja e nessa cidade. Então louvado seja o nome do Senhor. Então assim, depois de nos empenhar para esse tempo, de clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós, e termos aqui palavras do Senhor esta noite e também amanhã, a recompensa que você pode melhor doar ao pastor, ao pregador, é a sua atenção, é a sua reverência. Então eu convido a vocês para que a gente possa adentrar o texto bíblico. Eu vou começar de uma forma talvez diferente, mas depois nós vamos chegar até onde é o tema deste evento, desse congresso. Então quero convidar você para a leitura do texto bíblico de Salmo 115, versos 3 e 4, por favor. Salmo 115, versos apenas 3 e 4. É um texto bíblico também conhecido por parte da igreja. Eu falei 3 e 4, né? É 2 e 3, desculpa. Salmo 115, versos de número 2 e 3. Imagine só que você estivesse em uma ação evangelística, ou imagine que você estivesse em uma conversa sobre questões de fé e de religião, em algum ambiente do seu trabalho, da sua escola, e alguém então, talvez cético, talvez cheio de dúvidas, talvez até mesmo provocador, perguntasse a você: ô fulano de tal, ou Eduardo, ou Maria, ou Letícia, me diga aqui, onde é que mora o seu Deus? Onde é que habita esse Deus eterno que você diz adorar? Imagine se alguém especulasse juntamente com você a morada de Deus. O que é que nós responderíamos? Qual seria a nossa resposta para a interrogação quanto à morada do Eterno? Parece que esse questionamento um dia foi feito ao salmista, e veja como ele respondeu, verso 2 e 3 do capítulo 115. Faço a leitura na versão NVI, mas certamente os irmãos perceberão semelhanças no texto. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Mais uma vez, porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? Aí vem a resposta do crente: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Meus irmãos, eu vou sentar um pouquinho, não porque eu esteja cansado, mas porque eu quero usar essa cadeirinha aqui para imitar Jesus, que no Sermão do Monte pregou sentado.
e conversar com vocês de forma bem tranquila sobre o que a gente tem em mente aqui essa noite. Irmãos, o texto bíblico que nós lemos e mais algumas outras passagens bíblicas usam a palavra céu para referir-se à morada de Deus. Não apenas esse texto, mas muitos outros se utiliza da palavra céu para se referir ao lugar da habitação de Deus. Por exemplo, como é que nós começamos a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus. Observe um outro texto que eu separei para vocês, na inauguração do templo judeu, o templo de Salomão. Em meio à manifestação da glória de Deus e da oração de Salomão, ele faz a seguinte declaração: ó Senhor, quando o estrangeiro, Senhor, entrar neste lugar e orar, Salomão diz assim: Senhor, ouve-o dos altos céus e do alto da vossa morada. Observem vocês que diante desses textos e de outros também, fica muito claro que a habitação de Deus é o céu. É o céu. O céu é o lugar onde o Eterno estabeleceu a sua morada. Ah, mas aí vem a pergunta: pastor, mas que céu é esse que Deus mora? Que céu é esse que Deus habita? Então vamos lá. Os judeus entendiam que haviam 3 céus, é isso mesmo, 3 tipos diferentes de céus. E colaborando com essa tradição e com essa visão judaica, o apóstolo Paulo, no capítulo 12 da sua segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer que foi arrebatado até o 3º céu. Mas vamos lá, o primeiro céu na tradição judaica é o céu que nós vemos, é aonde vemos e percebemos a nossa atmosfera, é o céu onde estão as nuvens, é o céu onde formam as chuvas e de lá descem até nós. Então este é o primeiro céu, é o céu que nós vemos, é o céu que passam os aviões, é o céu onde as aves voam. O segundo céu, segundo a tradição judaica, é o espaço. Esse espaço sideral para além da nossa atmosfera. O espaço onde estão localizados os planetas, as estrelas, o Sol, o espaço onde nós temos aí todas as galáxias, o nosso universo. Esse é o segundo céu. O terceiro céu, segundo a tradição judaica, é o céu acima de todos os céus, é o céu de Deus. Amém? Na tradição judaica, esse é o terceiro céu, é o céu que está acima de tudo, o céu que está acima de todos. Já inventamos naves que vão até o primeiro céu, já inventamos naves que vão ao segundo céu, mas não inventaremos naves que vão até o terceiro céu, porque esse céu está limitado à morada do Altíssimo. Meus irmãos, o texto bíblico, mais uma vez que nós lemos: porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? Deus havia proibido ao povo judeu de fazer uma imagem que lhe representasse. Então as nações vizinhas acusavam os judeus de ateus, de ignorantes. Eles não têm uma imagem do Deus deles, provavelmente não acreditam em nada. Mas aí o crente vai dizer: não, não é isso não. Nós acreditamos no único e verdadeiro Deus, mas Ele nos privou de fazer uma imagem que o representasse. Mas fiquem sabendo vocês, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo quanto
lhe agrada. Olha uma boa notícia para vocês aqui, crianças, jovens, adolescentes, pessoas adultas, idosos dessa comunidade de fé. A boa notícia é essa aqui, porque mesmo Deus tendo a sua morada no céu, Ele desce. Mesmo Deus tendo a sua morada no céu, Ele vem e fica entre nós. Por exemplo, Ele está aqui essa noite. Ele está aqui, lendo um dos comentários do pastor Hernandes Dias Lopes, mais precisamente o comentário ao Apocalipse, ele vai dizer assim: nós, igreja de Jesus, estamos exaltando a transcendência de Deus. Sim, Deus está lá em cima, Deus é transcendente, está para além da nossa realidade, Deus está no céu, mas a igreja precisa exaltar a imanência de Deus, porque Ele está aqui, no nosso meio, entre os castiçais de ouro, andando no meio da igreja, agindo no meio do seu povo. Então Ele está lá, mas Ele também está aqui, porque Ele é onipresente. Meus irmãos, então a gente precisa exaltar nessa noite o Deus que se manifesta, que vem, que desce no meio do seu povo. Ele mora no céu, mas mediante a sua onipresença, Ele não está limitado a nenhum lugar, a nenhum espaço, a nenhum ambiente. Ele também está aqui. Diferente do que algumas pessoas pensam, Deus está totalmente imerso em nosso mundo e em nossa realidade. Eu acho que a gente precisa desenvolver a capacidade de ver Deus em cada esquina. Aí você diz assim: ué, pastor, mas Deus está fácil assim? Ah, meu querido, se você abrir os ouvidos da alma e a sensibilidade da sua espiritualidade, você vai perceber Deus nas coisas mais simples e ordinárias da vida. Lembra de Elias? Deus não estava nisso, Deus não estava aquilo, Deus não estava naquelas coisas espetaculares, mas de repente Deus numa suave brisa de vento. A gente precisa, como igreja de Jesus, ter a capacidade de perceber Deus nas coisas simples da vida. Um pôr do sol, um passarinho cantando, uma bondade de alguém para com a gente, num bom dia, num abraço, num beijo, num aperto de mão. Não é para sair daqui para beijar não, pelo amor de Deus, viu? Porque Deus está imerso na nossa realidade. Deus está aí imerso e presente na nossa existencialidade. E aí, isso é uma coisa tão forte, porque os antigos crentes acreditavam que Deus estava lá, mas que Ele vinha, se manifestava no nosso mundo, no nosso meio. E alguns irmãos antigos pensavam assim: olha, Deus tem uma morada no céu, mas Deus também tem sua morada aqui na terra. Deus também tem os seus lugares preferidos aqui na terra. Aí o pessoal começou a pensar: a morada de Deus pode ser o Éden, sabe? O jardim do Éden. Porque Deus diariamente ia no Éden. Porque Deus diariamente, logo próximo fim do dia, lá estava Deus no Éden, visitando o primeiro casal. Então pensaram os antigos crentes: a morada de Deus poderia ter sido ou é no Éden. Mas o tempo passou, e posteriormente pensaram que a habitação de Deus na terra, o lugar preferido de Deus na terra, seria uma região chamada Betel. Inclusive Betel significa casa de Deus. E lá nessa região chamada Betel, uma região montanhosa, não muito próximo de Jerusalém, mas também não muito distante, Betel, lugar da manifestação de Deus. Não seria Betel o lugar preferido de Deus na terra? Não seria Betel a morada de Deus? Inclusive, olha só que interessante, Jacó dormiu em Betel. Jacó, saindo da casa do seu pai Isaque e indo para a casa do seu tio Labão, no meio do caminho, Jacó dormiu em Betel e teve uma visão. Era uma escada com anjo subindo e descendo, uma coisa extraordinária, e Deus falou com Jacó. Aí de repente Jacó acorda do sonho e diz assim: rapaz, essa aqui é a casa de Deus.
A porta dos céus está em Betel. E o tempo passou. De repente, o pessoal pensou assim: não, a casa de Deus na terra é o tabernáculo. O tabernáculo muito utilizado no período de peregrinação do povo de Israel até a terra prometida. Quem já brincou aqui de montar coisas? Quem gosta desse negócio? Que vem uma caixinha de coisa tudo desmontada e chega em casa, o cara tem que montar, tem umas peças pequenininhas, outras maiores, mas ali vira um carro, uma casa. Eu não tenho muita paciência para esse negócio não. Mas Deus abençoe você, que é uma terapia, você gosta desse negócio. Enfim, o templo, o tabernáculo, era esse espaço. Era um espaço semelhante a esse, um templo, mas que era montável e desmontável. E é interessante que quando Deus falava assim: ó, parem de caminhar, vamos dar uma descansada, vamos passar uns 3, 4 meses aqui, montem o tabernáculo. Montava o tabernáculo. Aí, gente, a glória de Deus descia no tabernáculo. A glória de Deus descia no tabernáculo e Deus falava com o seu povo. Aí o povo falava: a casa de Deus é o tabernáculo. Olha como Deus age no tabernáculo, olha como Deus fala no tabernáculo. Mas aí o tempo passou, e de repente a cidade de Jerusalém se tornou a capital do império Israel, mas depois da divisão continuou sendo a capital do reino do sul, e lá está Jerusalém, aquela cidade sagrada. E então pensaram: Jerusalém é a casa de Deus, Jerusalém é o lugar preferido de Deus. E essa crença era tão forte, ela é tão forte, que o salmista no Salmo 46 chegou a declarar: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. O pessoal tinha a crença: Deus habita em Jerusalém. Mas irmãos, nenhuma dessas crenças é tão forte como a crença de que o templo é a casa de Deus. Olha, Éden, Betel, tabernáculo, Jerusalém, tudo são crenças a respeito do que se acreditava como habitação de Deus dentre os antigos, mas nenhuma dessas crenças supera a crença que os judeus tinham quanto o templo de Salomão, como sim a casa de Deus, o lugar que Deus habita. O templo, aquele espaço religioso especial, importante, para eles Deus habitava ali. Leia depois o Salmo 84, gente. Você vai perceber uma declaração de fé do salmista no Salmo 84, dizendo: olha, o templo é a morada do Eterno. Todo o meu respeito aos crentes primitivos, viu? Todo o meu respeito a Davi, que acreditava desse jeito, a Moisés, todo o meu respeito e admiração a Jacó, que acreditava daquele jeito, que era o Éden, que era o tabernáculo, que era Betel, que era Jerusalém, que era o templo de Salomão. Mas na verdade nenhum desses lugares nunca foi morada de Deus. Esses lugares nunca foram a morada do Eterno na terra. Todos esses lugares sagrados, escute isso, apontava para algo superior que seria manifestado anos depois. Deus tinha sim uma vontade de ter uma morada na terra. Deus tinha sim um propósito de ter uma morada na terra, e Éden, Betel, tabernáculo, Jerusalém e templo de Salomão eram apenas sinais, sombra daquilo que haveria de se revelar. Algo superior, PIB de Iguaí, estava para ser revelado. Algo superior estava para ser manifestado. O Deus que queria uma casa na terra estava dando os seus sinais, e Ele estava dizendo: eu vou vir morar entre vocês, eu vou vir habitar entre vocês. Mas ainda a minha casa não é Éden, a minha casa ainda não é Betel, a minha casa ainda não é tabernáculo, a minha casa ainda não é Jerusalém, a minha casa ainda não é templo, mas eu estou vindo morar com vocês, eu estou arrumando as malas, eu estou chegando. E aí, meu povo, quando a gente chega na cruz do Calvário,
Deus então, Ele compra a sua passagem. Desculpa aqui, sabe, essa figura de linguagem, mas é para você entender. Deus compra a sua passagem e diz: agora eu vou vir morar com os homens, porque o meu filho é Emanuel, é Deus conosco. Então o meu filho carrega o título da minha manifestação e da minha vinda a estar com o meu povo. Oh, gente, Deus tem uma casa na terra, mas não é a igreja católica, não é a igreja universal, não é a igreja presbiteriana, não é a PIB de Iguaí, não é a outra igreja batista aqui, Emanuel, não é também ela não. Desculpe aqui, meus irmãos de Tororó, também não é lá não, viu? Não é nenhuma geografia religiosa. A casa de Deus na terra está do seu lado. Meu Deus, é esse crente aí, ó, é esse irmão aí, simples, humilde, mas que Deus escolheu para ser a morada dele. Gente, tanto lugar bonito para Deus morar, tanto lugar extraordinário, tantos palácios, mas escolheu o nosso corpo para fazer morada. Se alguém me encontra na rua e me pergunta: Wesley, qual é o endereço de Deus na terra? Eu preciso assumir esse negócio. Bem, o endereço de Deus na terra é onde eu moro. Rua Professor Estevão Araújo, número 620, Centro, Itarantim. É lá que você vai encontrar Deus, porque Ele mora em mim, porque Ele vive em mim. Meus irmãos amados, Deus mora no céu, Deus é transcendente, está para além da nossa realidade, mas Ele em sua onipresença está aqui. Nós somos casa do Eterno, nós somos habitação de Deus através de Cristo Jesus nosso Senhor. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Mas não é eu que vivo agora de acordo às minhas vontades, aos meus projetos, os meus sonhos, de acordo com a minha natureza, não. É Cristo que vive em mim e me dá um novo norte de existência, gente. Que privilégio, hein? Ser casa de Deus. Tem gente que passa pela cidade e pensa assim: ó, fulano mora aí, viu? Rapaz, essa é a casa de fulano, é. Moço. Agora a gente chega e diz assim: ó, você sabia que a maior pessoa de todo o universo mora ali naquela criança? Mora ali em Radassa? Mora ali naquela senhora que gentilmente me cumprimentou? Nós somos casa de Deus. Show todo complexo de inferioridade, meus irmãos. Porque eu não presto para nada. Para com isso. Porque eu nasci foi para sofrer mesmo, eu não presto, a minha vida é uma miséria, eu realmente sou uma pessoa mais desprezível. Gente, você é casa de Deus, para com isso. Porque eu sou muito magro, eu sou muito gordo, eu sou muito velho, eu sou muito novo, porque eu sou muito branco, eu sou muito escuro. Gente, você é a casa de Deus. Tem coisa boa aí demais. Então, para que tanta inferioridade? Deus mora aí. Aí eu vou encerrar aqui a pregação. Eu vou ficar em pé porque agora a parte é mais pesada. Gente, vamos lá. Nós somos casa de Deus, né? Quem aqui nunca, né, recebe uma ligação dizendo assim: olha, tá vindo aí pai e mãe, tá vindo aí o primo, tá vindo aí o cunhado, a cunhada, tá vindo não sei quem, tá vindo o pastor, tá vindo o cantor.
está vindo fulano, beltrano, e vai passar aqui em casa 3, 4 dias. Quem nunca, né? Dá uma ajeitadinha melhor na casa, não é? Oh, tá faltando uma coisa, por exemplo, cheguei lá no quarto, tinha uns bombons lá. Que coisa boa. Tatiane quase não gosta de doce. E aí o que aconteceu? Você deu aquela ajeitada na casa, não foi? Por quê? Está vindo alguém e você quer um pouco mais, oferecer a essa pessoa um pouco mais de comunidade, um pouco mais de conforto. Justíssimo. Mas irmãos, o melhor hóspede, o mais importante de todos, é Jesus. Ô Rebeca, ô pastor Gamaliel, será que Jesus merece uma casinha melhor para morar não, gente? Será que Jesus não merece uma casinha mais confortável, mais cheirosa? Aí é por isso que eu vou ficar em pé. Irmãos, tem umas casas, meus irmãos, que tá bagunçada, viu? É teia de aranha, é poeira, meus irmãos, e tem umas que estão fedendo, porque tem mágoa, tem ódio, tem preconceito, tem rivalidade. Ei pastor, vai com calma, estava tão bom aquela hora, você agora... Gente, sabe o que eu me lembrei agora? Da profecia de Isaías para o rei Ezequias. O rei Ezequias doente, e ali, naquele chororô dele, e de repente, ele chega ali o profeta Isaías, e diz assim: eu tenho uma notícia boa para você, rei, bota a tua casa em ordem, tu vai morrer. Você sabe que depois, né, o profeta voltou e diz assim: vai viver mais 15 anos. Mas será que a gente não está precisando agora, diante desse tema e dessa mensagem, pensar que nós estamos precisando, e ninguém aqui pode se eximir disso, porque todos precisamos organizar nossa casa em uma área ou outra. Será que a gente também não está precisando colocar a nossa casa em ordem? Qual é a área da casa que está bagunçada, meu irmão? Qual é a área da casa que está mais desajustada, empoeirada? Qual é a área da sua vida que está precisando dessa atenção especial? Porque Jesus está aí, e Ele não pode morar numa casa marcada pelo pecado, uma casa marcada pela rebeldia, uma casa marcada onde filhos são rebeldes e desobedientes aos pais, irreverentes. Não, Jesus quer morar numa casa santificada. Numa casa santificada. Amém. Eu quero convidar os nossos jovens e adolescentes aqui à frente. Nós vamos orar juntos aqui, porque o pastor também precisa dessa oração. Eu quero convidar todos os jovens e adolescentes da nossa igreja para virem aqui à frente. A gente vai orar ao Senhor. Quero convidar o nosso ministério de louvor. O nome é Louvor e Comunhão? Eu estou com a memória boa, meu irmão. Chega aqui vocês, por favor. E a juventude da nossa igreja aqui na frente. A gente vai orar, a gente vai cantar, e a gente vai pedir: Senhor, eu quero ser casa do Senhor mais. Eu quero, Senhor, eu quero que Tu viva em mim com prazer, com conforto, porque eu vou limpar minha casa, Senhor. Eu vou fazer uma faxina espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eita, povo abençoado, está tudo aqui. Amém. Nós vamos fazer um coral para Jesus aqui. Meus irmãos, vamos ficar em pé, levantar as mãos em direção desse povo de Deus aqui, por favor. Eu gostaria muito, jovem e adolescente, que você orasse com sinceridade. Orasse com sinceridade. Senhor,
Eu quero que esta casa, que essa morada do Senhor seja mais aperfeiçoada, seja mais limpa. Limpa ela, Jesus, e me ajuda a limpar, para que eu viva, Senhor, o melhor do Senhor para a minha vida. Limpa a minha vida, limpa a minha casa, tira os pecados que me acompanham, para que eu viva inteiramente para o Senhor, e que então eu possa declarar com fé: Cristo vive em mim. Aleluia, aleluia. Vamos cantar e vamos fazer desse hino a nossa oração essa noite, no nome de Jesus. abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Pastor Gamaliel. Aleluia. Que maravilha. Que nós possamos entregar a nossa vida, o nosso coração ao Senhor todos os dias. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Ele precisa crescer em nós para que nós diminuamos. Quanto maior Cristo estiver em nós, nós temos mais facilidade de diminuir. Não tem como nós diminuirmos se Cristo não estiver em nós. Por vezes a gente fala, né? Que eu diminua e que Cristo cresça. Não existe isso.
é que Cristo cresça e eu diminua. E que o seu coração seja, nesta noite, entregue como oferta ao Senhor. A oferta mais excelente que você possa dar ao Senhor é o seu coração, não é o seu recurso, porque se o seu coração estiver em Cristo, tudo mais está nele. Mas se o seu coração não estiver em Cristo, você pode até dar uma oferta, mas não será bênção para a sua vida. Que nessa noite você possa entregar o seu coração ao Senhor, você possa render louvor ao Senhor, e você possa fazer uma oração a Deus nesta noite comigo, dizendo ao Senhor assim: Senhor Jesus, é o meu desejo entregar o meu coração, entregar todo o meu ser, viver para a glória do teu nome. Toma o meu coração, toda a minha alma, me ensina a viver só para ti, e que em cada respirar meu, o Senhor faça a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.